E aí, pessoal, tudo bem? A resenha de hoje vai ser bem fresquinha, cara. Acabei de ler esse livro aqui ontem, O Ninho de Fidalgos, do Turgenev. A ediçãozinha que eu tô, essa aqui da LPM Pocket mesmo. Cara, que livro fantástico, um dos melhores que eu já li, de um escritor que eu adoro, né? Então vamos dar uma contextualizada primeiro, como a gente sempre faz, né? As minhas resenhas, eu evito dar resenha com spoiler, né? Eu conto só a espinha dorsal da história em linhas gerais, sem dar muito spoiler. Eu prefiro dar todo um suporte de apoio para que a obra fique mais interessante para quem vai ler, né? É como eu optei em fazer. Então, o Turgenev foi um dos principais escritores da era de ouro da literatura russa, que ocorreu durante o século XIX, né? Gogol, Tolstói, Turgenev, Dostoiévski, né? Dostoiévski, Chekhov. Então, esses foram os principais nomes dessa era. E o Turgenev foi o que divulgou, foi o primeiro a ser divulgado, a ser publicado com relevância no Ocidente. Foi quem abriu as portas do Ocidente para todos os outros, né? Foi o divisor de águas. E esse livro do Turgenev foi publicado em 1959, poucos anos antes da sua obra mais célebre, né, que é Pais e Filhos, né? E é um livro bastante obscuro, né, cara? Inclusive, você procura resenha no YouTube, não tem. Só encontrei a resenha de um rapaz, de um canal pequeno, por sinal muito legal o canal dele, mas não encontrei mais nenhuma. E acabei topando com esse livro, resolvi ler, e foi uma experiência fantástica. Um dos melhores livros que eu já li, um dos melhores romances que eu já li, que nós vamos ter o prazer de resenhar hoje. Então, em linhas gerais, como é a história, né? Um rapaz herdeiro de grandes propriedades rurais na Rússia, né, do século XIX, se casa com a senhora da baixa aristocracia russa, né, filha de um general da reserva, e eles se mudam para Paris. Né? No século XIX, a parte ocidental da Rússia, né, São Petersburgo, Moscou, sofria muita influência europeia. Né, você vê, por esses livros funcionam como retrato da vida privada da aristocracia russa, né, os livros do Tolstói, do Turgenev. Então você vê que eles falavam francês entre si normalmente, nessas grandes cidades russas, né, a moda. Inclusive a cidade de São Petersburgo, ela foi construída por Pedro o Grande já com o intuito de transformar a Rússia, reduzir a influência asiática e aumentar a influência europeia na Rússia. Foi concebida já com arquitetura, com tudo, como uma cidade europeia, né, São Petersburgo. Então, eles seguiram exatamente esses scripts, casaram e se mudaram para Paris. Logo que chegaram em Paris, a mulher dele, a Várvara, né, era uma senhora belíssima, que tocava piano muito bem, extremamente erudita, então ela fez muito sucesso nas altas rodas de Paris. E ele descobriu que ela o traía, né, com o rapaz. Ele acabou descobrindo. Inclusive é interessante observar como nos livros da Era de Ouro da literatura russa, esse tema da infidelidade da mulher russa é bastante recorrente, né? Aparece em vários livros, nem o Guerra e Paz escapou, né? Então, assim, interessante por quê? Porque era uma sociedade cristã ortodoxa, as pessoas extremamente religiosas, criadas de uma forma conservadora, mas as obras abordam esse tema recorrentemente da literatura da Era de Ouro da literatura russa. E nesse livro não foi diferente, né? Ele foi traído pela mulher, pediu imediatamente o divórcio, ficou destruído psicologicamente e voltou para as propriedades rurais que ele tinha herdado, né? Um cenário completamente diferente. A verdadeira Rússia, né? Nas estepes russas, né? Em meio às isbás, que eram as habitações, em meio aos mujiks, né, que era a classe trabalhadora russa, né, essa capatazia das fazendas. E na volta para esse cenário, as descrições desse cenário, a retomada do contato com a natureza, com o contato com a terra-mãe, com a verdadeira Rússia, né, ele vai entrando num processo de cura e recuperação maravilhoso, descrito de uma forma brilhante pelo Turgenev.
E isso acaba funcionando muito bem para quem está lendo, né? E naquela época que não existia televisão, internet, videogame, não tinha nenhum tipo de entretenimento, as pessoas se visitavam muito, principalmente a aristocracia, né? Então era todo tempo um visitando o outro, um visitando o outro. Todos os livros da Era de Ouro da literatura russa deixam isso muito evidente, né? Todo dia chegavam visitar a sua casa para jogar carta, para jogar conversa fora, para pescar, para fazer alguma coisa. É como as pessoas viviam a vida. E nesse processo de começar, ele vai se reintegrando a essa dinâmica, né? Visitando outras propriedades rurais, né? Inclusive que ele conhecia antes de ter saído de lá. E ele acaba conhecendo a personagem Lisa, uma moça de 19 anos, filha de uma dona de terra, de uma aristocrata lá, né? Maria Dmitrieva, né? Que era a mãe da Lisa. Ele, ao visitar Maria Dmitrieva, conhece essa moça. Em linhas gerais, eles se apaixonam. Só que essa moça já estava prometida para um aristocrata de nome Patin. Se eu estou pronunciando errado, eu peço desculpa. Então, o que acontece a partir daí foge ao clichê romântico hollywoodiano, ou o clichê romântico geral, né? Se aproxima mais da realidade da vida. E eu prefiro parar por aqui a história, não dar spoiler, né? Deixar que o leitor percorra essa jornada. Então, o que é que se pode dizer sobre esse livro? O estilo dos escritores da Era de Ouro da literatura russa, com exceção dos Dostoiévski, a gente vai falar nisso já já, ele é um estilo extremamente límpido e cristalino, né? Um narrador onisciente que descreve, assim, por exemplo, quando ele vai construir o personagem Lavrietsky, né? Que é esse rapaz que se casa, ele conta a história dele da terceira geração para trás, de 3 gerações para trás, né? Começa do bisavô, depois do avô, então ele constrói o personagem assim. E é como eu digo, não existe estilo literário melhor do que o outro. Existe o domínio que o escritor tem sobre o seu estilo literário e como isso vai contribuir para a narrativa. E no caso dos escritores como Turgenev e o Tolstói, que eu acho que tem muito em comum, esse estilo límpido e cristalino funciona maravilhosamente bem, pelo menos para mim. Eu gosto bastante, adoro. Né? Então tem uma coisa que é interessante. Se é uma pessoa que leu a vida toda, você pergunta a ela qual é o seu livro preferido. Aí o cara, pô, não tem como responder isso, eu li tantos livros, não sei o que, mas para mim não. Para mim, meu livro preferido é o Guerra e Paz, o Tolstói disparado. E eu li muito a minha vida toda, mas não vi nada que se comparasse ao Guerra e Paz. E esse livro aqui está entre os meus livros preferidos, apesar de eu ter acabado de ler, né, eu achei ele assim, o estilo é muito parecido, esse mesmo estilo límpido, cristalino, e ao mesmo tempo não é simplório, né? A construção dos personagens é extremamente verossímil, a construção daquele ambiente dos personagens. Já o Dostoiévski, ele tem alguns problemas de narrativa, na minha opinião. Os livros dele requerem muita atenção para ler. E no Ocidente ele é o mais célebre de todos os escritores da Era de Ouro russa, né? Da literatura russa. Mas eu particularmente gosto muito mais do Turgenev, muito mais do Tolstói, do que dele. Eu acho que os livros dele se sobressaem por outras qualidades, não pela narrativa em si. Inclusive, talvez o Turgenev e o Tolstói tenham sido um pouco preteridos em relação ao Dostoiévski, porque eles abordam muito a dinâmica da aristocracia russa, né? Eles humanizam os aristocratas russos, né? Já o Dostoiévski, não, sua principal obra, ele trata da relativização moral, né, de um crime. Então, talvez esse tema tenha sido considerado mais atraente pelos meios acadêmicos do que a humanização da aristocracia, né? Mas eu prefiro, para mim, o Turgenev e o Tolstói são meus escritores preferidos, talvez de todos os estilos, de todos os países. O Gogol também tem um estilo parecido, né? Bem límpido e cristalino, mas eu gosto mais dos livros do Turgenev e do Tolstói. Então, essa edição
Acho que você compra por menos de R$ 20 na Amazon. Numa livraria você vai comprar em torno de R$ 25. Cara, vale muito a pena. Foi um dos melhores romances que eu li na minha vida. Recomendo demais. Um grande prazer estar fazendo essa resenha aqui. E vou colocando o ponto final dessa resenha, agradecendo por esse nosso encontro. E fique ligado aí no canal que vai vir mais coisa por aí. Obrigado, pessoal.